Bem-vindo ao Releituras do Reino Celestial, onde cada história é renascida através da voz, da imagem e da emoção. Hoje, iniciamos a jornada de sobrevivendo como um gênio em tempo emprestado. Um conto sobre um destino condenado e um possível despertar. A distância entre os dois exércitos parecia dissolver-se sobre o peso do momento. No campo de batalha, a morte de Wei Murhyok havia se tornado mais do que um ato de vingança. Era um marco. Um corte que selava o passado e incendiava o presente. Mesmo os mais antigos mestres da seita Jongnan, figuras respeitadas e acostumadas a manterem o semblante firme, estavam visivelmente agitados. Não era apenas pela vitória, era pelo jovem que havia se erguido sozinho no campo, com uma espada tão afiada quanto o olhar que mantinha em direção ao inimigo. Seu apelido é Relâmpago, não é? Combina bem com você. O estilo da espada radiante. Que nome profundo! Pensar que aquele garoto era apenas um sobrevivente da família Jong? As vozes de admiração ecoavam de discípulos e jovens mestres, aqueles que haviam testemunhado o impossível. Entre eles, muitos conheciam Yonxin por ter protegido Enguiá, e agora todos o viam como algo além, um símbolo. Enquanto isso, do lado da seita da espada tirana, a atmosfera era completamente diferente. O silêncio não era de respeito, mas de perplexidade. O discípulo do mestre da seita, uma promessa da nova geração, havia tombado diante de todos, e em 2 golpes. Isso não era apenas uma derrota, era um insulto. Mate todos eles. As palavras do mestre da seita de espada tirana cortaram um silêncio como uma lâmina. Não havia luto nem raiva, apenas uma ordem fria. Uma presença imensa se espalhou como uma onda de ki sufocante, cobrindo todo o campo de batalha. Yonxin, volte! Wonchang gritou como quem vê um irmão prestes a cair num abismo. Seu desespero era genuíno, mas Yonxin não recuou. Seus olhos estavam fixos na figura do mestre da seita inimiga parado com a espada cravada no chão, como se a morte de seu discípulo não passasse de uma distração. Vou pegar um dos seus braços, não sei como, mas vou. Era uma frase impossível, um absurdo que faria qualquer um rir, mas naquele momento o próprio mestre inimigo esboçou um sorriso, talvez não de escárnio, mas de leve surpresa, como se tivesse reconhecido algo no jovem à sua frente. E então, a tempestade começou. Uma vibração brutal e militar se espalhou entre os guerreiros da seita da espada tirana. E como um trovão que responde ao relâmpago, a seita Jongnan emergiu atrás de Yonxin. Dezenas de corpos avançando como nuvens vivas de ki. Gritos cortaram o ar. Ah! Disciplinados, velozes, seus corpos atravessavam o espaço em saltos absurdamente leves. O céu se tornava um eco constante de vozes canalizadas por ki. Yonxin mantinha o foco apesar da comoção. Então é assim que realmente é uma batalha entre mestres. À sua frente, um único homem pisou firme. Sua barba longa balançava com o vento e sua presença era como a de uma montanha viva. Um ancião. Um verdadeiro mestre, com décadas de cultivo em artes marciais sombrias. A força que vinha dele era opressiva, impossível de ser ignorada. Eu vou te matar! Ele rugiu, liberando uma intenção assassina brutal, mas aquilo era exatamente o que Yonxin precisava. Ele precisava que o seu corpo despertasse completamente para sobreviver àquilo. No instante seguinte, o imortal da espada surgiu como o trovão após o raio. Sua lâmina passou voando, roçando as vestes de Yonxin. Graças a você, consegui trazer metade da luta pra cá. Com um golpe preciso, o ancião da seita da espada tirana foi lançado para trás. Era apenas o começo. A palma da espada imortal da seita Jongnan explodiu com força esmagadora, espalhando uma onda de ki em todas as direções. Esse foi o estopim. Não era mais uma disputa entre discípulos, era guerra. A verdadeira guerra entre seitas, entre a seita da espada tirana, representante da brutalidade e da força absoluta, e a seita Jongnan, símbolo da retidão e da herança marcial tradicional. Yonxin inspirou fundo, os olhos percorrendo os 2 flancos à sua volta. Ele não estava ali por acaso. Com cada passo firme, ele sentia o peso da responsabilidade crescer,
Para merecer estar naquele campo de batalha, ele precisava conquistar méritos reais. E a forma mais direta de fazer isso era simples: derrotar os oponentes, 1 a 1. Existem muitos, murmurou ao avistar os jovens da seita da espada tirana avançando sem hesitação. Eles eram arrogantes, sedentos por sangue, confiantes demais em sua fama. Um deles gritou e partiu com uma lança embutida de rotação. Esse foi um erro grave. Seu desgraçado! Yonshin respondeu com um chute lateral rápido, desviando do ataque e abrindo distância. Não era só ele. A seita Zongnan havia mobilizado sua força total. Mestres, discípulos intermediários e novatos se espalhavam pelo campo como ondas colidindo. Mas ele sabia, ao derrotar o Wei Mu-hyuk, atraiu muita atenção demais. Agora, vários inimigos vinham até ele, espadas nuas, olhos flamejantes. Mas ele estava pronto. Eu posso lidar com isso, disse com convicção. Havia enfrentado coisas piores. Esses não eram mestres anciãos, eram jovens como ele, talvez com mais treinamento, mas com menos vivência em verdadeira batalha. Usando o treinamento dinâmico da família Jeong, ele soltou uma explosão de ki que se espalhou pelo chão. Suas vestes brancas com o manto azul da Fortaleza Desolada balançaram violentamente, chamando ainda mais a atenção. Naquele dia, como representante da seita Zongnan, ele havia deixado de lado a vestimenta da fortaleza para não chamar atenção. Mas agora, em meio ao caos, seu nome já ecoava entre os combatentes, e esconder-se era inútil. O primeiro golpe inimigo veio com uma lança embutida de rotação. Kang! A espada desolada cortou com precisão, interrompendo o movimento giratório. A lâmina passou pelo pescoço do inimigo antes mesmo que o jovem guerreiro percebesse que perdera. 2, contou Yonshin. 2 inimigos, 2 mortes. Ele não via rostos, não via histórias, via números, e méritos, e sobrevivência. A batalha era selvagem. A poeira subia do chão a cada golpe, misturada ao vapor quente das explosões de ki. O campo vibrava, e a luz da sua espada refletia como um farol cortando uma tempestade de areia. Relâmpago. Alguém murmurou ao longe. Um nome começava a se formar. Aquele que cruzava o campo de batalha como um raio. Os seus sensos estavam completamente despertos. O Dantian superior emitia uma leve luz invisível que projetava sobre a sua consciência a noção exata do espaço ao redor. Nenhuma aproximação passava despercebida. Mesmo os ataques pelas costas eram desviados no instante exato, com um contra-ataque letal em sequência. A seita Zongnan começou a gritar comandos. Acompanhem o ritmo, cerquem ele! Cuidado com as pernas! Ele usa os passos do pássaro! Mas era tarde. O passo das asas esplendentes se harmonizava com o estilo da espada radiante. Era como se cada movimento do corpo fosse conduzido pela luz, e cada golpe da espada surgisse com a precisão de um trovão. Hyun Won-chang, ao longe, protegia as laterais de Yonshin, abrindo espaço para que ele se movimentasse livremente. A sincronia entre ambos era impecável. Os discípulos de Zongnan, inspirados, avançavam. A espada desolada não parava de cortar. Cada golpe era uma linha traçada na história daquela batalha. E então, como um trovão final, o barulho cessou. A primeira escaramuça terminava. A seita Zongnan havia vencido. A força do ímpeto inicial, com Yonshin na vanguarda, selou o resultado. Agora ele caminhava entre os guerreiros, o corpo ainda ofegante, mas com a mente serena. Tenho uma bebida boa escondida do meu mestre, quer dividir? Ei, Relâmpago, as moças do pavilhão da poesia falaram de você, mas recusei por você, viu? Yonshin somente sorria e acenava levemente. A voz de Ye Yusin ainda ecoava na sua mente. Ela prometera contar sobre o massacre da família Jeong. O segundo irmão já sabia, e ele também logo saberia. Mas não agora. Ele murmurou sozinho, num tom frio e discreto. Apenas no caso de... Nada deveria distraí-lo. Nada poderia ser mais urgente que o próximo combate. A vingança ainda não havia sido cobrada. E quando esse momento chegar, não haveria mais misericórdia. O burburinho entre os discípulos se dissipava com a chegada dos mestres vindos de Shan. Seus nomes reverberavam pelo Monte Chongnan como trovões. Espada cortante do penhasco e punho tranquilo. Não era apenas prestígio, era legado.
Eram guerreiros que, além de jurarem lealdade à família Jeong, haviam participado silenciosamente dos bastidores da guerra. Aqueles mesmos homens que ajudaram a recuperar os corpos massacrados da antiga linhagem agora retornavam como mestres plenos para transmitir conhecimento a Jeong Yong-shin. Ele os reconheceu imediatamente, mesmo sem palavras. Seus olhos não esqueceram as figuras que caminharam com Ieyasu-sin em silêncio naquele dia fatídico. Agora estavam ali, oferecendo mais do que conforto. Estendiam as mãos com métodos de treino raros, que poucos discípulos do mundo teriam a chance de aprender. Era um símbolo. Yong-shin não era mais um fugitivo da destruição. Ele era uma ponte viva entre legados outrora inimagináveis. Você não morrerá como um vadio no deserto, disse Yuan Shan, meio em brincadeira, meio em reverência. A presença do imortal da espada, a bênção informal do Monte Shongnan, tudo indicava que o mundo agora olhava para ele de forma diferente. As nuvens se agrupavam no céu, como se acompanhassem os passos de Yong-shin pela trilha do Monte Shongnan. 3 dias depois, quando as tropas da seita da espada tirana voltaram a marchar sobre as planícies, o cenário já era outro. O brilho de seus olhos, o aperto em seus punhos, tudo em Yong-shin havia amadurecido. A esperança não vinha de promessas, mas de batalhas travadas e vencidas. Mas bastava olhar a formação inimiga para compreender, desta vez eles vieram preparados. A névoa da seita demoníaca se dissipava em um exército sólido e letal. A presença de seus anciãos se impunha como muralhas invisíveis. O próprio Gu Yangqian admitiu: se vencessem aqui, tudo estaria terminado. Cuide dos discípulos, ordenou ele a Miu Hua. Ela assentiu, e naquele gesto havia mais do que obediência, havia convicção. O rosto antes hesitante agora transbordava firmeza, como se ao eliminar suas dúvidas, ela tivesse despertado seu verdadeiro poder. Uma aura vertical, ardente, elevava-se como uma chama divina ao seu redor. Quando Yong-shin cruzou o olhar com ela, os dois souberam. A guerra não era mais um cenário onde apenas sobreviviam. Agora, eles lutavam para moldar o destino. Desejo-lhe boa sorte, mestre Jeong, disse ela. Que o dragão Espada das Nuvens também esteja seguro, respondeu ele antes de virar-se para o campo. O toque firme no ombro veio logo em seguida. Gu Yangshan. A advertência era clara. Cuidado com a espada Asura feroz. Yong-shin sentiu um leve frio na espinha. Era o mesmo ancião que ele viu brevemente, enquanto o imortal da espada travava seu duelo na primeira batalha. Agora ele sabia mais. Esse homem era o verdadeiro braço direito do líder da seita da espada tirana, e seu neto morto havia sido derrotado por Yong-shin. O campo de batalha seria seu palco, e a vingança sua arma. A segunda grande batalha começou sem avisos, sem vanguardas. Foi como uma explosão contida sendo liberada. As tropas da seita da espada tirana avançaram como uma muralha viva. Estrondo, luz, chamas de ki. O chão estalava com os golpes e o ar parecia cortado por lâminas invisíveis. Formação de espadas agora, gritavam os mestres do pavilhão da poesia, enquanto o cerco se fechava sobre Yong-shin. Ele girou o corpo, erguendo sua espada. O estilo da espada radiante cintilava com a luz refletida nas lâminas vizinhas, como se sua presença comandasse os elementos ao redor. No meio do caos, os inimigos caíam como sombras cortadas ao meio. Ele havia matado tantos, que o cheiro metálico do sangue agora parecia parte da brisa. Mas logo o ar se distorceu. Um grito carregado de intenção assassina o alertou. A figura avançando entre os corpos era diferente de tudo que enfrentara. As roupas mal cobriam o velho, mas o ki que exalava era esmagador. A barba longa flutuava com a pressão de sua própria aura. Seus olhos cravavam-se em Yong-shin como lâminas negras. A espada Asura feroz havia entrado em campo. Todas as seitas demoníacas são assim? Que descaramento! As palavras de Yong-shin saíram frias, incisivas como sua espada. Ele não esperava respostas, apenas reações. E ela veio imediatamente,
na forma de um rosnado furioso. Eu vou te matar! Naquele instante, Yan-Shin teve certeza. A provocação funcionara. No meio do campo de batalha, onde energia matava energia e gritos se sobrepunham ao som das espadas, um veterano dos 13 céus perdia o controle. A espada Asura feroz se lançava como um leão cego de fúria, como se anos de experiência tivessem sido eclipsados por um orgulho ferido. O campo de visão do velho se estreitava a cada passo, e isso era tudo que Yan-Shin precisava. Ainda assim, ele sentia os movimentos laterais. Wang Chang e os mestres da seita Zhongnan se aproximavam, prontos a intervir. Mas ele sabia, este confronto era seu. A energia interior foi elevada ao limite. Clang! O primeiro golpe foi brutal. Mesmo desviando por pouco, Yan-Shin sentiu impacto no chão. A lâmina do ancião havia arrancado uma cratera com o peso de sua fúria. A sequência não deu trégua. O velho golpeava com ferocidade ancestral, uma palma após a outra, como um redemoinho incontrolável. E Yan-Shin dançava entre os ataques com o passo das asas esplêndidas, raspando a linha da morte em cada esquiva. Esse pirralho! Bam! Não houve tempo para responder. Um golpe seco atravessou sua lateral. O corpo de Yan-Shin foi lançado como uma folha ao vento. A dor percorreu suas costelas, explodindo pelos músculos do torso. E então, treinamento dinâmico da família Zhong. Seus olhos se arregalaram. O Dantian médio se ativou. A energia suprema, que em outros tempos mal respondia, agora explodia de dentro para fora. A onda de choque interna se dissolvia com eficiência. Era como se seu próprio corpo estivesse retribuindo o dano, absorvendo o impacto como uma máquina de guerra lapidada. Quando voltou os olhos para o campo, viu o confronto dos mestres, Miao, Tranquil Fist, Shearing Cliff Sword, todos enfrentando o ancião. E mesmo entre 3 oponentes, a espada Asura feroz lutava com selvageria. Suas técnicas, mesmo limitadas a um braço, continuavam ferozes. Yan-Shin assistia e memorizava. Como ele segurava a espada, o ângulo dos punhos, os ajustes sutis de postura, a tensão nos músculos, as decisões instintivas na mudança de peso entre os pés. Ele não apenas via, ele absorvia. E então veio a virada. Um golpe desesperado. O velho sacrificou o braço esquerdo, forçando uma brecha para golpear o abdômen de Miao. Ela cambaleou. Tranquil Fist e Shearing Cliff Sword também caíram. O ancião estava em ruínas. Sangue escorria da boca e a espada se arrastava como um prolongamento instável de sua alma. Mas seu foco era outro. Hien Wanchang. Ele avançou com intenção assassina. Wanchang saltou para proteger, mas foi lançado como uma boneca. A espada apontava agora para o pescoço do companheiro de Yan-Shin. Mas ele já estava lá. Eu estava esperando. O velho sorriu. Aquilo não era mais duelo. Era massacre. A espada cortou o ar. Um golpe ascendente, veloz e preciso, vindo de um ângulo invisível. Uma técnica nascida do desespero e da maestria. Yan-Shin. Eu consigo sentir isso. A técnica não era visível, era prevista. Seu Dantian superior queimava como se o sol tivesse sido inserido dentro do seu crânio. Era um brilho interno que tornava possível ver o futuro próximo. A trajetória, o movimento, a velocidade. Tudo estava claro. Ele já havia decifrado tudo. A espada da destruição. A espada desolada moveu-se. Não cortou. Dançou. Uma curva branca como luz líquida riscou o campo e passou pelo pescoço do ancião. Splash. Silêncio. Nem mesmo a poeira ousava se mover. A cabeça da espada Asura feroz caiu, como se o tempo tivesse parado. E Yan-Shin ofegante manteve o olhar fixo, mas não no corpo. Seu olhar era para além, para o centro do campo, para onde Gu Yunchan combatia ferozmente. Ali estava ele, o líder da seita da espada tirana. E naquele momento, ele o viu.
O rosto antes impassível agora demonstrava perplexidade. Yan Xin se abaixou, segurou a cabeça do ancião pelos cabelos e, erguendo-a como erguesse um troféu de guerra, falou com voz firme, amplificada pelo Qi. Mestre da seita da espada tirana, eu disse que pegaria algo. Os sons da batalha vacilaram. Um a um, os guerreiros pararam. Os olhos de muitos se voltaram para ele. Os ventos pareciam conter o fôlego do mundo. E então, com toda a calma, isso conta como um dos seus braços? A intuição dos mestres veteranos muitas vezes vai além da razão. E naquele instante, mesmo os mais experientes da seita Zongnan pareciam atordoados. O jovem empunhava a cabeça decapitada da espada Asura feroz. Ninguém conseguiu reagir de imediato. A cena, tão absurda quanto concreta, quebrou a lógica do campo de batalha. Espada Asura feroz? É realmente aquele velho mestre? Como isso pôde acontecer pelas mãos de uma criança dessas? Ele realmente morreu? O choque ultrapassava os limites do aceitável. Era como se toda a força que movia os guerreiros da seita da espada tirana tivesse se esvaído de uma vez. Mesmo os que ainda mantinham as armas em punho hesitaram. Do outro lado, os próprios aliados de Yan Xin pareciam não saber como reagir. O inimaginável havia se tornado real. Aquele que, há pouco, era visto como um mero convidado entre os discípulos da seita Zongnan, agora exibia um feito que nenhum outro havia sequer ousado cogitar. Foi nesse instante que Hean Wancheng, ainda sujo de poeira, ergueu-se de súbito como se jamais tivesse caído. Com uma postura imponente e a faixa de guerreiro tremulando ao vento, gritou: "Convidado da seita Zongnan, Jiang Yanxin da Fortaleza Desolada." Sua voz carregava um qi intenso que se expandiu por todo o campo como um trovão. Ele decapitou o ancião da seita da espada tirana. A revelação ecoou por toda parte, cortando a névoa de confusão como uma lâmina afiada. A energia retida por tantos instantes nos corações dos aliados finalmente explodiu. Jovens discípulos da seita Zongnan gritaram em júbilo, batendo suas armas contra o chão e os escudos. "É verdade! A espada Asura feroz está morta! Ele fez isso mesmo!" Era como se um peso tivesse sido arrancado dos ombros de todos. Do outro lado, o desânimo se alastrava. A seita da espada tirana estava em choque. Seus anciões recuaram e até os guerreiros da linha de frente hesitavam em avançar. Eu Yi-Sin e o imortal da espada Zongnan não perderam tempo. Aproveitando a brecha emocional, avançaram com força total, arrastando consigo os outros mestres. A maré da batalha havia mudado completamente. A vitória da seita Zongnan era agora inevitável. Enquanto o campo de batalha fervia, Yan Xin permaneceu em silêncio. Seus olhos estavam fixos em apenas uma figura, o mestre da seita da espada tirana. Os dois se encararam à distância. Mesmo envolvido em outro combate, o mestre inimigo não pôde evitar de lançar um olhar penetrante. Ele viu o jovem com a cabeça de um de seus mais anciões em mãos. Yan Xin, como resposta silenciosa, o fitou de volta. Não com ódio, não com arrogância, mas com clareza. O tempo era claramente seu inimigo, mas também era a sua força. 4 anos devem ser suficientes para você também. O mestre da seita da espada tirana não morreria naquele dia. Yan Shen sabia disso. Não era o momento ainda. Sem dizer mais nada, ele se virou. A seita da espada tirana havia sido derrotada. A vitória da seita Zongnan estava consumada. Encontros entre os 13 céus e as 9 grandes seitas são raros, mas naquela batalha, um nome foi gravado para sempre no coração de todos que estavam presentes: Yang Yanshen. O confronto havia terminado, mas as repercussões estavam apenas começando. O simples fato de terem chegado a uma conclusão tão clara após o embate entre duas seitas tão poderosas já era algo extraordinário. As planícies centrais começaram a reagir como se um raio tivesse cortado o céu calmo. Rumores começaram a surgir a partir de Xi'an. Eles falavam de um jovem espadachim desconhecido que havia vencido um dos mais respeitados anciões da seita da espada tirana. No centro de todos os comentários estava o lendário e imortal da espada de Zongnan.
Sua reputação, que já era imensa, havia sido reforçada ao eliminar 5 anciões da seita da Espada Tirana e arrancar o braço de um sexto. Era como se ele mesmo tivesse guiado a vitória. Weiji Maiohua também se tornara alvo de novas atenções. Sua liderança durante a batalha, guiando discípulos contra mestres veteranos, havia impressionado a todos. E então surgiu uma figura inesperada, o jovem mestre da Fortaleza Desolada. Um espadachim de apenas 16 anos, Jeong Yanshin, decapitando um ancião da seita da Espada Tirana. Uma afirmação absurda demais para ser levado a sério pelos que conheciam os bastidores do mundo marcial. Muitos riram da história, tratando-a como mais um exagero nascido da derrota. Mas entre risos e zombarias, um nome começou a se espalhar com velocidade: Relâmpago Cortante. Os mestres das 9 grandes seitas sabem o que aconteceu. Isso basta. Esqueçam essas conversas idiotas. Bang! O som seco da mão de Wang Qiang batendo na mesa ecoou pela pousada. Ele estava bebendo no sopé da montanha, descontando sua frustração nas bebidas e nos comentários que havia ouvido no mercado. Palavras tolas ditas por pessoas ignorantes. Dizia que quase quebrou o nariz de alguns deles. Yanshin, do seu lado, permanecia calmo. Não era do seu interesse perder tempo com boatos e mentiras. Seu objetivo estava muito além das palavras vãs. Tudo o que ocupava sua mente era o fruto da árvore celestial, seu destino final. A fama ajuda nas missões? Ele perguntou, sem esperar muito da resposta. Claro que sim, respondeu Wang Qiang, inflando o peito. Ajuda muito, você pode até ganhar uma bebida grátis na pousada. Foi o suficiente para arrancar um leve sorriso de Yanshin. Era um momento raro de descontração. Após a vitória, o clima ao redor deles era leve, como se até mesmo o ar tivesse mudado. Os caminhos que percorriam pareciam diferentes agora, como se a terra tivesse renovado seu aroma. A guerra havia terminado. Mestres da seita de Espada Tirana haviam sido mortos e a missão da Fortaleza Desolada havia sido cumprida com mérito. Os mestres da seita de Zhongnan agora tratavam Yanshin e Wang Qiang com respeito visível. Aqueles dias eram um intervalo tranquilo, talvez até mais agradável demais para artistas marciais acostumados ao sangue e à tensão. Enquanto tomavam chá, Weiji Maiohua os acompanhava. Seu sorriso era sereno, com um brilho suave que parecia iluminar mais que o sol da manhã. É bom refletir sobre as alianças que existem além dos muros da fortaleza. Grupos como a Seita dos Mendigos ou o Clã Hall são essenciais para quem vive no mundo marcial. Mesmo que vocês não tenham pedido ajuda a eles nesta guerra, o modo como serão tratados a partir de agora será diferente. As palavras da jovem ecoavam com precisão. Havia verdade em cada frase. Ela sorveu o chá e continuou, com um sorriso quase imperceptível nos lábios. Talvez eu esteja indo longe demais, mas dizem que as 9 grandes seitas vivem em um plano superior ao mundo comum. É raro que o povo tenha notícias diretas delas. Só em eventos assim tão grandiosos essas histórias chegam até as massas. Yanshin escutava em silêncio. Tomou um gole de chá apreciando o gosto amargo e terroso. Quando olhou para Maiohua, ela estava sorrindo, satisfeita. Muitos preferem se agarrar a rumores absurdos em vez de aceitar a verdade. Mas a seita dos mendigos é diferente. Eles sempre sabem o que está acontecendo. Durante a batalha, vi alguns dos batedores deles treinando habilidades de leveza nos arredores. A menção a mendigos treinando técnicas refinadas seria risível em qualquer outro lugar. Mas naquele contexto, fazia todo sentido. Wang Qiang assentiu energicamente, como se tinha acabado de lembrar de algo importante. Sim, vai haver muito mais viagens no mundo marcial, é bom estar preparado. Maiohua olhou para eles, alternando o olhar entre Yanshin e Wang Qiang e perguntou casualmente. A propósito, quem é o mais velho entre vocês dois? Sênior? Perguntou Wang Qiang, franzindo a testa como se a palavra fosse estranha. Yanshin apenas observou, curioso com a reação. A pausa descontraída após o conflito revelava um lado da Fortaleza Desolada que poucos conheciam, a camaradagem entre seus guerreiros. Algo sincero, construído não só pela técnica, mas pela confiança forjada em combate real. O crepúsculo repousava suavemente sobre o vale de Zhongnan, tingindo as nuvens de dourado e púrpura. Com os corpos ainda cansados da batalha e os ânimos desarmados pelo calor da vitória, os jovens cultivadores aproveitavam a rara trégua. Eu aprendi a luz do demônio primeiro, comentou um deles com um sorriso satisfeito. Ei, nós dois não recebemos instruções do mestre ao mesmo tempo?
A antiguidade agora se mede pelas realizações? A Fortaleza Desolada não é uma seita sem raízes, sabe? É uma seita sem hierarquia, mas mesmo assim, realmente. As palavras fluíam sem ressentimento, apenas como provocações fraternas. Era um clima leve, natural. A guerra não havia manchado aquele momento. O olhar sereno de Uedi Miwa, repousando sobre Yen-Shin, era como o de um irmão mais velho, firme, mas acolhedor. À distância, o sol desaparecia lentamente atrás das montanhas, encerrando um ciclo de conflitos e iniciando o tempo das consequências. No amanhecer seguinte, Yen-Shin foi convocado pelo mestre da seita de Zhongnan. Diante de todos, Guayangshen entregou-lhe a placa da nova influente, um símbolo de confiança absoluta. Portá-la era o mesmo que portar o nome da própria seita principal. Mostrá-la em qualquer região aliada abriria portas, dobraria vontades e garantiria a mais alta deferência. Para alguém vindo de um ramo como a família Jeong, essa era uma retribuição que ultrapassava a honra. Se precisar da espada da seita principal, mesmo que seja por razões políticas da Fortaleza Desolada, não hesite em nos procurar, declarou o mestre da Espada dos Céus Ocidentais, em um raro gesto de solidariedade. A rigidez usual do seu rosto havia cedido lugar a uma expressão calorosa. O Edi Miwa também trouxe novidades. Parte significativa do território da seita da Espada Tirana havia sido tomada. As seitas demoníacas estavam recuando, e agora, com as seitas justas protegendo as aldeias, as doações dos moradores fluíam naturalmente. A seita de Zhongnan florescia novamente. O mérito é seu também, Zhong Yen-Shin, reconheceu Miwa. Yen-Shin não recusou. Aquela honra poderia ser útil, tanto para missões como para seu objetivo ainda não declarado, conquistar a posição de líder do esquadrão da Espada Divina. Ele segurou a placa de madeira, com a gravura da nuvem fluinte, e a guardou cuidadosamente no manto. Agora, parece que é hora de ouvir a história, disse encarando Guyangshan e Ye Yusin com firmeza. De fato, você tem direito a isso, respondeu o mestre com um leve aceno. Foi Ye Yusin quem começou. O que aconteceu com sua família começou com a Árvore Celestial. Yen-Shin arregalou os olhos. A Árvore Celestial? Repetiu então baixo. E Ye Yusin assentiu. Aquela que sustenta o mundo. Todos os princípios do universo se enraizam nela. É uma existência além da compreensão humana. Uma árvore divina, cujas raízes percorrem as profundezas da terra. Segundo ela, a terra da família Jeong era especialmente fértil porque uma raiz da árvore celestial corria por baixo da região de Xinye. Era uma bênção silenciosa. Os Jeong, chamados de grandes proprietários de terras, nunca entenderam a origem de seu solo fértil. Todos os elixires verdadeiros seguem os princípios do mundo. Não se trata apenas de alquimia. É uma manifestação da ordem cósmica. Os frutos da árvore celestial não podem ser criados por mãos humanas, apenas colhidos. Yen-Shin ficou em silêncio. O peso das palavras crescia a cada frase. A Fortaleza Desolada consome esses frutos. São parte do segredo das suas artes marciais. A seita da Espada Tirana e a seita da Chama Sangrenta descobriram isso. Foi o suficiente para que aniquilassem uma pequena família como a sua. Uma pausa. Hoje, Xinye é um deserto. A revelação caiu como lâmina. Yen-Shin não conseguia responder. Mesmo alguém, como ele, que havia cultivado a força da indiferença, sentiu a garganta apertar. E Ye Yusin continuou, agora com os olhos marejados. O Senhor da Fortaleza nos enviou uma carta naquela época. Um pedido de proteção para a família Jeong. Mas nós falhamos. Ela abaixou a cabeça. Sinto muito. Por você. Por Jun-san. Por Eya. Essas palavras encerravam uma tragédia anunciada. Um fracasso que ultrapassava o pessoal. Um elo quebrado. Uma promessa não cumprida. Mas os sobreviventes precisavam continuar. Yen-Shin sabia disso. Decidiu que comeria o fruto da árvore celestial quando chegasse a hora. Não havia espaço para dilemas morais ou questionamentos sobre a justiça do mundo. No fim das contas, nada disso ajudava a sobreviver. Ainda não era o momento de confrontar a Senhora da Fortaleza Desolada. Mas um dia, se ele se tornasse o líder do esquadrão da Espada Divina, esse encontro aconteceria. Então,
ele perguntaria, frente a frente. O céu se abriu, límpido, revelando um azul profundo sem nuvens. No sopé do Monte Zongnan, Yanxin e Hyun Wang-chang prepararam a partida. Suas roupas estavam limpas, as espadas em seus lugares. Atrás deles, uma multidão se reunia, discípulos e mestres da seita de Zongnan. Todos haviam sido tocados de alguma forma pelo jovem espadachim de olhos intensos. A despedida silenciosa ecoava mais forte que qualquer aplauso. Cresça e venha nos visitar. Quando se tornar um mestre, poderá ir à Fortaleza Desolada. A voz era gentil, mas firme. Yonxin se agachou diante da menina que chorava e a confortou como pôde. Era apenas uma despedida, mas o peso nos olhos dela fazia parecer uma separação definitiva. A sobrinha o abraçou com força, sem saber como conter as lágrimas. Ao erguer os olhos, viu Jiang Jongsan à distância. O segundo irmão olhava para Yonxin com uma expressão que dizia muito mais do que qualquer palavra. Havia algo inesquecível naquele olhar, uma mistura dolorosa de arrependimento, respeito e orgulho. Um vínculo que ainda não havia sido totalmente reconstruído, mas que já não estava quebrado. Yonxin apenas assentiu. Ainda não havia intimidade suficiente para que interagissem sem barreiras, mas aquilo era um começo. Miwa, de pé à frente do grupo, sorriu levemente. Seus lábios se moveram com delicadeza. Na próxima vez, posso ir também? A proposta foi dita com simplicidade, mas havia sinceridade nos olhos dela. Yonxin respondeu com um tom leve. Se não houver missões, talvez eu deva pedir umas aulas ao dragão espada das nuvens. O sorriso dela se curvou mais um pouco, e a espada imortal soltou uma risada aberta. Ao seu redor, a geração mais jovem ria, trocava olhares, formava laços. Era um raro momento de comunhão, quase familiar. Para alguém como ele, que havia caminhado por tantas décadas entre a vida e a morte, aquele tipo de cena parecia um bálsamo. É uma visão agradável, comentou o ancião. Para um velho pensando em se aposentar, é realmente encantador. Falava da lavagem dourada, o nome dado ao momento em que um artista marcial decide abandonar os rancores e se retirar do mundo. Yonxin sorriu. Parece que o senhor ainda poderia viver mais 100 anos. As risadas se espalharam com naturalidade. Por um momento, era como se todos ali fossem uma única família. A espada imortal sorriu gentilmente e disse com voz baixa, mas firme: Yonxin, espero que alcance seu objetivo. Foi uma frase carregada de significados, dita por alguém que compreendia as camadas ocultas daquele caminho. Yonxin apenas curvou-se em silêncio e montou o cavalo que havia recebido da seita Zongnan. Como sempre, Wang-chang estava ao seu lado. Eles não olharam para trás. Após meio-dia de cavalgada, chegaram a uma pequena vila. O céu estava pintado de vermelho, como se o próprio pôr do sol estivesse sangrando lentamente sobre as nuvens. A luz refletia nas roupas dos viajantes, dando à seda carmesim um brilho quase etéreo. Na entrada da vila, entregaram os cavalos e seguiram para a estalagem. O lugar estava movimentado. Gente entrando e saindo, pratos sendo servidos, vozes misturadas em múltiplos tons. Parece que há muitos andarilhos por aqui, murmurou Wang-chang, já sentado próximo da porta. Estava tão cheio que eles tiveram que dividir uma mesa com alguns homens de meia-idade. Trocaram breves cumprimentos, discretos, respeitosos. O garçom que veio atender parecia incomodado. Olhou de relance para os homens que conversavam alto, muitos deles armados com espadas, e suspirou com impaciência. Claramente, o excesso de artistas marciais no local não agradava à administração da estalagem. Vestindo trajes marciais vistosos de seda,
Homens e mulheres circulavam em pequenos grupos. Era incomum que tantos cultivadores se reunissem num lugar tão remoto. Algo estava acontecendo, e os rumores já se espalhavam entre os andarilhos, sempre ávidos por boatos, lutas e glória. Dizem que a seita do Monte Ruá recebeu ajuda secreta da Fortaleza Desolada. Será que as 9 grandes seitas e a Fortaleza estão se unindo agora? Só a seita Zongnan tem força real em Shanxi, dizia um deles em voz alta, atraindo olhares. Você deve ser novo no mundo das artes marciais, respondeu um jovem de aparência nobre. Se quiser viver muito, é melhor aprender a manter a boca fechada. Era educado, apesar do tom direto. As 2 mulheres que o acompanhavam apenas assentiram, com expressões frias. O andarilho zombador, entretanto, não se intimidou. Não sou novato. E como posso estar errado, hein? Por que ninguém conseguiu capturar nem sequer um demônio furtivo? A tal espada demoníaca de olhos azuis perdeu um olho. Que tipo de mestre supremo é esse? Tudo encenação. Buscando a aprovação dos demais, olhou ao redor. Até que aconteceu. Bac! Sem que ninguém visse de onde veio, um hashi atravessou a mesa e afundou na madeira. A força foi tanta que o utensílio tremeu e rachou o ponto de impacto. O salão inteiro silenciou. Todos os olhares se voltaram para a entrada. Ali, parado, estava um garoto de túnica azul. Alto, calmo. O olhar fixo no homem que falava. Aquela história... Os olhos de Jiang Yongxin brilhavam com um tom azul celeste. Sua voz não era alta, mas havia algo nela. O peso do Qi da família Jiang, a firmeza de quem não permitia ofensas levianas. Conte-me os detalhes. O efeito foi imediato. A conversa cessou. O ambiente congelou. Todos sentiram o peso da presença. Wan Chang, sem dizer uma palavra, puxou levemente o ombro do companheiro, revelando o símbolo bordado em branco nas costas do manto azul. Hang, desolado. Fortaleza desolada? A voz do jovem nobre rompeu o silêncio espesso que havia tomado a estalagem. Era o mesmo que, momentos antes, advertira o andarilho falastrão sobre os perigos de falar demais no mundo marcial. Agora, no entanto, sua expressão já não carregava soberba. Havia um leve traço de perplexidade, quase em respeito. Ao lado dele, as 2 mulheres que o acompanhavam trocaram olhares discretos. A presença de Yongxin havia mudado o ar do salão. O andarilho, agora visivelmente desconcertado, revirou os olhos de cima a baixo. Você é... mesmo da Fortaleza Desolada? Yongxin não respondeu. A tensão era palpável. Foi Heion Wongchang quem tomou a frente. Sua voz, embora calma, carregava firmeza. Suas palavras insultaram a nossa seita, e minha paciência tem limite. Seu olhar ficou mais estreito, e todos os que estavam ao redor sentiram algo diferente. A expressão normalmente leve de Wongchang desaparecera. Caso sua espada fosse desembainhada ali, não restariam dúvidas sobre a sua intenção. Yongxin observou tudo em silêncio. Já havia testemunhado a ferocidade de Wongchang antes. Não havia necessidade de prolongar aquilo. Girou lentamente o hashi restante entre os dedos, com uma calma quase solene. O som da madeira girando entre o indicador e o médio parecia ecoar no salão silencioso. O andarilho empalideceu. Eu não quis insultar ninguém, só... Não estou interessado no que você quis, interrompeu Yongxin sem alterar o tom. Você disse que a espada demoníaca de olhos azuis perdeu um olho. Quero ouvir os detalhes. A mão permaneceu firme sobre o hashi. Seus olhos, calmos e brilhantes, miravam direto na consciência do homem à sua frente. Fui o demônio furtivo. Ouvi dizer que a seita da chama sangrenta estava por trás. Houve um confronto com os asas demoníacas, vários mestres de sangue, até um apóstolo da seita da chama sangrenta. E ele estava protegendo uma família de plebeus. Yongxin fechou os olhos por um momento. Aquilo era típico de Chongmyong, se ferir em nome dos outros, especialmente os indefesos. A bondade daquele elfo era incomparável.
e talvez por isso tivesse sofrido tanto sob o céu manchado das asas demoníacas. Wong-Chang murmurou ao seu lado com um senho franzido. Então, o próximo alvo é a seita da chama sangrenta? Yong-Xin assentiu levemente. Nos últimos tempos, os confrontos haviam se concentrado apenas entre duas forças, a Fortaleza Desolada e as seitas que a desafiavam em Hanan e Shanxi. Era como se o destino estivesse empurrando esses grupos para colisões inevitáveis. Você falou de forma imprudente e arriscou sua vida. A frase soou baixa, mas reverberou como aço no ar. O andarilho enrijeceu, sentiu o sangue gelar nas veias. Não era apenas a ameaça que o atingia, mas o peso de quem a proferia. Alguém que falava com experiência de ter matado, sobrevivido e vencido em campo aberto. Eu peço desculpas. O andarilho curvou-se abruptamente. Sua voz tremia. A atitude desesperada de alguém que enxergava diante de si não apenas um guerreiro, mas a própria figura da morte. O nome Fortaleza Desolada carregava peso. E o movimento simples, porém letal de Yong-Xin com um mero hashi havia deixado isso claro a todos. Pela primeira vez, parece um desperdício sacar minha espada desolada. As palavras de Wong-Chang murmuradas com leveza contrastavam com a tensão ao redor. Mas Yong-Xin apenas olhou fixamente para o homem que tremia. Era como observar a si mesmo refletido em outro. Ver aquele andarilho, orgulhoso há poucos minutos, agora rendido diante do instinto de sobrevivência, o fez perceber o valor silencioso da vida. O mesmo valor que ele mesmo teve que negociar ao colocar seus méritos sobre a mesa diante do Senhor da Fortaleza Desolada. Vai, peça comida e pague pela mesa ao estalageiro. Disse isso como se não lhe importasse mais. Mas havia algo mais profundo em suas palavras. Uma necessidade inconsciente de, talvez, também ser perdoado por algo que ainda não conseguia nomear. Com tanto poder naquela idade, ele poderia ser arrogante. Um verdadeiro mestre de seita não precisa provar nada. Os comentários discretos se espalharam. A atitude de Yong-Xin havia deixado uma impressão. A maneira como usaram hashi como espada, o controle, a presença, a autoridade silenciosa. Tudo isso havia marcado os outros andarilhos, os nobres, até mesmo os mestres mais experientes que assistiam em silêncio. Ali, diante de todos, ele não precisou de uma espada para ser reconhecido como espadachim. O estalajadeiro foi chamado discretamente e o viajante pagou pela mesa quebrada. Seu rosto ainda estava pálido. Mesmo tendo escapado de um confronto direto, era evidente que queria ir embora dali o mais rápido possível, mas o medo ainda prendia seus passos. Nesse momento, o jovem nobre que antes o advertira se levantou de seu assento e caminhou até Yong-Xin, com uma postura firme, mas respeitosa. Seu apelido é Relâmpago? Perguntou ele, com genuíno interesse. Yong-Xin apenas assentiu com um leve movimento de cabeça. Os olhos do nobre se iluminaram. Encontrar a futura luz da Fortaleza Desolada, sucessor do Qilin Branco Nangon Huaxin, é uma verdadeira honra. Sou Jin Yu, da família Jin de Shanxi. Zhang Yanxin, da Fortaleza Desolada. O cumprimento foi simples, mas carregado de significado. Ao lado, Hyun Yong-Chan também se apresentou. As companheiras de Jin Yu, duas jovens vestindo roupas marciais refinadas, fizeram reverências discretas, sinalizando respeito. Eram filhas de famílias marciais e mantinham a postura rígida mesmo nas interações informais. Quando os ocupantes originais da mesa hesitaram, Jin Yu apenas entregou-lhes algumas moedas e eles se afastaram desajeitadamente. Desde jovem admirei os mirreiros da Fortaleza Desolada. Vindo de uma família pequena, estamos sempre próximos tanto da vida comum quanto dos assuntos do mundo marcial. A espada da Fortaleza Desolada traz conforto ao coração do povo. Era uma fala educada, mas sincera. Havia algo em Jin Yu que lembrava os nobres mais refinados, cortês, culto e articulado, mas sem arrogância. Ouvi dizer que um jovem mestre da Fortaleza Desolada tem atuado em Shanxi, com maestria incomum para sua idade. Acredito que esteja diante dele. Hyun Yong-Chan riu antes que Yong-Xin pudesse responder. Você tem ouvidos aguçados. A atmosfera suavizou,
Jin Yu ficou visivelmente satisfeito e seu tom tornou-se ainda mais amistoso. Se vocês estão indo para o condado de Lantian, posso acompanhá-los? Sei que é atrevido, mas gostaria muito de fortalecer os laços com os mestres da Fortaleza Desolada. Wan Chan olhou para Yan Xin antes de responder. Apesar de sua relação quase fraterna, com o mais jovem ele não ultrapassava o limite da hierarquia. O manto azul, reconhecido por Tian Men e Baek Mir Luo, o colocava acima de qualquer manto branco, mesmo dos mais veteranos. Yan Xin respondeu com calma. Você adivinhou nosso destino. Como soube tão precisamente? Depois da batalha entre a seita Zhongnan e a seita da Espada Tirana, os nomes da Fortaleza Desolada e da seita do Monte Hua estão em todos os cantos de Xi'an. Mesmo famílias pequenas como a minha acompanham cada movimento. Lantian é o ponto natural de onde tudo seguirá. Jin Yu mantinha a compostura, mesmo ao admitir algo tão direto. Yan Xin o observou por um instante, então assentiu. Xi'an era uma das metrópoles mais importantes das planícies centrais. Lantian, um condado no extremo oeste da cidade, ficava a uma longa jornada da estalagem aos pés da montanha Chongnan. Durante o caminho, Jin Yu e Rion Yongchan se aproximaram rapidamente. Era quase cômico o quanto combinavam. Jin Yu narrava animado. Naquele dia gritei, e Yan Xin da Fortaleza Desolada decapitou o ancião da seita da Espada Tirana. Minha voz ecoou como o rugido do leão de Shaolin. Todos na seita Zhongnan e na seita da Espada Tirana olharam de uma vez. Vocês deviam ter visto. Wan Chan ria com gosto. Como eu poderia não acreditar nas palavras de um guerreiro da Fortaleza Desolada? As formalidades entre os dois evaporaram. Jin Yu era direto, mas carismático. Seu comportamento nobre, aliado ao modo como fazia os outros se sentirem valorizados, rapidamente conquistou até mesmo Wan Chan, alguém naturalmente reservado. Durante a viagem, uma das moças, que agora conduzia os cavalos, virou-se com um olhar curioso. É verdade que você decapitou a espada Asura Feroz? O tom não era de desafio, mas de admiração genuína. Seu rosto bronzeado e os calos nas mãos deixavam claro que era alguém habituado ao treino. Ainda assim, havia leveza e respeito em sua expressão. Yan Xin respondeu sem hesitar. Foi um esforço conjunto. O sênior dragão da espada das nuvens, o sênior punho tranquilo, a espada do penhasco cortante e o jovem mestre Rion o enfraqueceram. Mestres dos 13 quilás estão em outro nível. Wan Chan deu uma gargalhada como se aquela modéstia lhe desse ainda mais orgulho. Eu dei um golpe, mas o toque final foi a espada brilhante do mestre Yan Xin. A voz ressoou com satisfação. Havia humor na fala, mas também verdade. O laço entre eles, já fortalecido pelas batalhas, crescia agora em confiança e reconhecimento. Vamos fazer uma pausa, disse Yan Xin. O sol já estava alto quando Jin Yu sugeriu que fizessem uma pausa. Era a hora natural da refeição e havia um pequeno riacho adiante, bom tanto para descansar quanto para dar água aos cavalos. Yan Xin assentiu em silêncio. Rion Wangcheng prontamente se ofereceu para cuidar dos cavalos, recolhendo as rédeas com um gesto tranquilo. Enquanto isso, Yan Xin seguiu sozinho até a beira do riacho. O som da correnteza era suave, as folhas se moviam preguiçosamente com o vento. Tudo parecia comum. Ele se abaixou para encher o cantil, sem pressa, mas antes que pudesse terminar, ouviu a voz familiar atrás de si. Por acaso você usa a mão esquerda? Jin Yu estava sentado a alguns passos de distância, com o mesmo tom casual e amistoso de sempre. Uso a mão direita para esgrima, só sei um pouco de técnicas com as mãos. Entendo. Então seu lado esquerdo deve ser um ponto fraco. A fala parecia banal, como se estivesse apenas puxando conversa, mas havia algo estranho no modo como ele disse aquilo. Uma pausa sutil, um peso oculto. Yan Xin já estava preparado. Desde o momento em que Jin Yu se juntou ao grupo, sua intuição o alertava. Era habilidoso demais, cortês demais, carismático demais para alguém que haviam conhecido por acaso na primeira estalagem. Swish! O som foi quase inaudível. Não houve chiado no ar, nenhum deslocamento de vento. Apenas um borrão. A adaga surgiu de repente, vindo de baixo,
numa trajetória quase invisível, rápida e letal. Um ataque limpo e profissional como uma espada veloz em forma mínima. Mas Yong-Shin não hesitou. Seu corpo reagiu por conta própria. O ki do treinamento dinâmico da família Jung fluiu com intensidade. Seus meridianos, já endurecidos por batalhas anteriores, responderam de forma mais natural do que nunca. A lâmina não o alcançou. Ele já havia ativado o Códex do Quebrador do Destino em seu braço esquerdo, uma técnica defensiva e ofensiva que vinha treinando em segredo. Uma luz cortante explodiu a partir de um ângulo diagonal, com brilho prateado e aura afiada. Rush! Croc! A trajetória da espada era tão limpa quanto uma linha desenhada no ar. A cabeça de Jin Yu rolou pela grama. O corpo ainda permanecia ajoelhado por um segundo, até desabar com um som surdo. Bah! Eu sabia. A voz de Hyun Won-chan veio de trás. Ele já estava ali, parado sobre o cadáver, limpando lentamente sua espada desolada com a túnica do inimigo. Sua expressão era serena. Havia familiaridade em sua frieza, como se fosse algo cotidiano. Yong-Shin o observou, imóvel. Eu ia fazer isso. Meus instintos são tão aguçados quanto os seus, mestre Jung. Wan Cheng sorriu de leve, e então com desprezo chutou a cabeça de Jin Yu. Quando ela caiu no riacho, a água começou a escurecer. O sangue se espalhava devagar, misturando-se como tinta dissolvida. Do crânio, cabelos ruivos surgiam, tingidos de um brilho traiçoeiro. Yong-Shin o reconheceu imediatamente. Ele era um assassino da seita da Chama Sangrenta. As palavras vieram com naturalidade, como um fato constatado, um novo inimigo revelado. Parece que você se tornou um alvo. Wan Chang observava o riacho tingido de preto. Seus feitos, sua fama, tudo chegou aos ouvidos errados. Agora você é um verdadeiro inimigo da seita da Chama Sangrenta. Parabéns. Isso significa que você alcançou o topo. Ele disse isso com um meio sorriso, mas não havia ironia. Havia aceitação. E as companheiras, as que estavam com ele? Yong-Shin não precisou concluir a pergunta. Provavelmente atravessaram o rio Sanzu agora, murmurou Wan Chang. Eram como ele. Eles haviam atacado enquanto Yong-Shin caminhava sozinho até o riacho. Não teve como impedir, mas também não era necessário. É assim que nascem os rancores no mundo marcial. Yong-Shin pensou isso com frieza. Montanhas de lâminas, florestas de espadas. O mundo marcial era, de fato, como dizem nas lendas, belo, cruel e imprevisível. Um lugar onde amizades duravam o tempo de um cumprimento, e a morte surgia no intervalo de uma pergunta inofensiva. Pela primeira vez, sentiu que havia realmente adentrado este mundo. Sua expressão permaneceu calma. A mesma calma com que Jin Yu falara antes de tentar matá-lo. A mesma que ele agora devolvia ao mundo. Chegaremos ao destino antes do entardecer. Vamos rápido. A atmosfera era estranhamente reconfortante, apesar das circunstâncias. Yong-Shin, você realizou um feito inacreditável, Cheong Myang disse, sorrindo. Um pano cobria seu olho esquerdo. Mesmo com a aparência desgastada, seu rosto mantinha o mesmo ar cativante de sempre. Ele parecia mais irritante do que nunca. Seu nariz proeminente, a voz relaxada, tudo indicava que ainda era o mesmo. Para ele, os únicos que precisavam se preocupar nas asas demoníacas eram ele mesmo e Hyun Won-chang. Era a confiança de alguém acostumado com perigo constante. Você matou um ancião dos 13 céus. Nem eu fiz isso ainda. O tom era leve, quase zombeteiro. Foi imprudente. Ainda bem que nada deu errado. Yong-Shin respondeu, sem ironia. Bak Miryô, com as mãos gélidas, pousou-as sobre seus ombros e examinou seu corpo. Seu olhar não buscava machucados superficiais. Ela procurava algo mais profundo, invisível. Wan Chang, observando ao lado, parecia questionar em silêncio por que nunca recebia a mesma atenção. Os quatro estavam no mesmo quarto onde haviam se hospedado na primeira vez em que encontraram a seita Monte Hua. O que aconteceu? O senhor não está aqui também? Yong-Shin perguntou, olhando em volta. Miryô recolheu uma mecha de cabelo atrás da orelha. Seus dedos estavam mais pálidos do que o normal. Havia algo errado.
algo nos bastidores. Nosso Senhor foi atrás dos mestres da seita Monte Ruá. A espada absoluta está entre eles. A seita da chama sangrenta se revelou, e dessa vez é diferente. Eu não sei o que eles pretendem com a grande pílula violeta, mas os reforços da seita principal já devem estar a caminho. E o olho de Cheongmyang? Yongxin perguntou, sem rodeios. O demônio furtivo usou uma arma escondida. Ele estava enfrentando 3 mestres de sangue ao mesmo tempo e havia civis atrás dele. Ele não teve outra escolha a não ser interceptar o ataque. Que tipo de arma faz isso? Um dardo do clã Tan de Sichuan, potente o suficiente para furar ferro. Ela respondeu como quem fala sobre o tempo. Cheongmyang, sorrindo como sempre, interrompeu. Cortei o pulso esquerdo dele também. Acho que devíamos atacar o clã Tang um dia. Dizem que eles andam fabricando dispositivos explosivos. Nossa próxima missão devia ser lá. Que acham? Mas antes que pudessem rir da sugestão, o chão tremeu. Trombo. Não há um próximo passo para você. A voz veio junto com uma explosão. Mian empurrou Yongxin e Wonchang para o chão com um reflexo certeiro. Nosso Senhor não está fazendo o trabalho direito, ele murmurou. Colidir. Um clarão atravessou a janela com violência, como uma tempestade de lâminas luminosas. Quase foram atravessados, a intenção assassina era nítida. Bak Milhou se abaixou em postura de combate, pronta para reagir. Mas hesitou um segundo ao ver Yongxin soltar pela janela. Ele escapou do braço de Miang com agilidade. Avançou com um único salto e seu campo de visão se estreitou. No centro do caos, um homem de meia-idade, corpo franzino, se aproximava. O quê? A grande pílula violeta não era o alvo? A onda de ki que cercava a pousada era sufocante. Não vinha apenas dele. Havia mais. Muitos mais. A voz de Bak Milhou ecoou por transmissão. Ela cuidaria da seita da chama sangrenta. Ele sorriu. Manto azul com fios brancos. Você é o relâmpago. O tom era zombeteiro. As mangas largas balançavam. Ele parecia ter nascido para matar guerreiros da fortaleza desolada. Manipulação da luz, um título exagerado para um pirulato. Ele encarou Yongxin. Cada vez mais, rostos novos sabiam quem ele era. Você é o demônio furtivo? Ele se aproximou com confiança de um artista marcial que desconhece brechas. Não esperou para uma resposta. Enquanto ele caminhava, a fraca onda de luz do estilo de espada radiante fluía de sua espada desembainada. Se você chegou até aqui, é porque curte esse tipo de história tanto quanto eu. Então já aproveita para deixar o like. Isso ajuda muito o canal a crescer. E se quiser continuar acompanhando as próximas reviravoltas de Yongxin, se inscreve e ativa o sininho. O Reino Celestial só tá começando a se revelar. Você é um cara engraçado, ousando me encarar desse jeito? O tom zumbeteiro do demônio furtivo cortou o ar enquanto seus lábios se curvavam num sorriso debochado. Mas Yongxin não hesitou. Seu passo firme avançava. Não havia indecisão nem temor. Ele já havia ouvido falar daquele homem, um assassino conhecido por um estilo único de combate, especialista em técnicas de imobilização, famoso por desferir golpes traiçoeiros e mortais. Seu apelido não vinha de um comportamento possessivo ou selvagem. Era literal, um demônio que roubava como um fantasma. Você sabe o que significa o meu apelido? Perguntou o homem, sorrindo de novo. Yongxin entendeu de imediato. Ele gostava de conversar. O caminho entre os dois encurtava, passo a passo. Mas o demônio furtivo continuava falando, como se não fosse um combate, mas uma palestra. Me chamam assim porque posso roubar qualquer coisa. Até o olho perdido do seu superior foi obra minha. Superior? Yongxin questionou de forma seca. O homem riu com escárnio. Suponho que ele não seja seu superior. A Fortaleza Desolada é uma seita sem raízes. Você nem pode chamar seu mestre de mestre. Aquele asa demônio tolo deve estar vagando sem rumo pela selva neste momento. As palavras não afetaram Yongxin. Seu foco estava além da conversa. Qual o seu objetivo? Já não tomou a grande pílula violeta? Ele perguntou parando brevemente.
A distância entre os dois era de apenas 5 passos, o suficiente para avançar com um único salto e cortar o adversário sem dar tempo para reação. Mas o demônio furtivo não recuava. Você acha que o meu braço esquerdo faz falta? Do vazio da manga esquerda pendurada, um fluxo de qi negro serpenteava. Uma energia densa e sinistra emergia, mesmo sem um braço. O raciocínio do homem era distorcido. Yonshin sentia que ele não fazia distinção entre lógica e loucura. Você arrisca o retorno da espada absoluta e do Senhor? Você não entende o significado da mão de um guerreiro. Chega, só falei com você porque parecia promissor, mas não é diferente dos outros tolos. O demônio furtivo então avançou. Não com pressa, mas com a certeza de quem acredita estar no controle. Seu passo arrastado vinha acompanhado de uma aura sufocante, forte o suficiente para ameaçar mestres de alto nível. A intenção assassina era clara. Ele não deixaria ninguém mais ceifar a cabeça da espada demoníaca de olhos azuis. O ar ao redor parecia vibrar. Yonshin fechou os olhos por um breve segundo, concentrando sua mente. O treinamento dinâmico da família Zhong já estava ativado. Todo seu corpo estava carregado de qi. Da sua cabeça, o encantamento do estilo da espada radiante se desfez. Era como se jogasse fora a primeira pele. Da sua palma, o qi rompeu como um sol nascente. Não havia por que esperar. Yonshin levantou a espada desolada. Uma trilha tênue de luz seguiu a blama no ar. Mas errou. Era a primeira vez que seu golpe com o estilo radiante não atingia o alvo. O movimento do oponente era como de um fantasma, fluido, traiçoeiro, veloz. A técnica do demônio furtivo era um espetáculo em si. Seu braço restante se movia como uma serpente, torcendo e deslizando em direção ao pulso de Yonshin. Qi escuro acompanhava o gesto como uma aura viva. Era a técnica conhecida como Joint Locks, travas de articulação. E o demônio furtivo era mestre nisso. Yonshin observou a execução com clareza. Seu olhar não vacilava. A história daquela técnica era antiga. Criada por um general de um reino esquecido, evoluiu com o tempo, dos campos de batalha aos becos sombrios, dos soldados aos assassinos e finalmente aos artistas marciais do presente. Sua essência era simples e brutal: desativar o braço do oponente, tornando-o inútil. Mesmo com o avanço do cultivo e da manipulação de qi, a base daquela técnica ancestral continuava imutável. O golpe veio. Yonshin se preparou para contra-atacar. Manobras invisíveis. Yonshin girou o corpo e avançou com firmeza. Era uma técnica simples, até vulgar. Um golpe direto de corpo, mas uma rajada curta de vento percorreu sua espinha e aquela simplicidade era apenas aparência. A técnica espiral do Códex do Quebrador do Destino, somado aos ensinamentos que recebera de Chang Meng, selava todas as brechas atrás de si. Não havia espaço para contra-ataques. O demônio furtivo recuou, estreitou os olhos. Uma técnica dos elfos? Não, é uma arte marcial nova, parecida, mas impossível de ser replicada por humanos. Yonshin não respondeu. Você fala demais. Eu olhei para você, continuou o homem, impassível. A seita da chama sangrenta não é apenas temida por seus assassinos. Eles investigam, vasculham tudo, sabem de onde você veio, descobriram seu passado. A família de Olgi em Xingye, em Hanan, até o clã Hao acabou entregando informações. Yonshin manteve o silêncio, mas seu punho apertou o cabo da espada desolada com força. Enterrou sua família nas colinas, não foi? Acha que aquilo ficou intocado? Acham que matar um mestre do sangue sairia barato? Eles escavaram as montanhas, queimaram tudo. O servo que chamava para o desejum todos os dias. Seu pai, que só o reconheceu no fim. As lembranças da infância distante se cruzaram com um presente. Você tem cabelo preto, mas não parece um cultista. É um apóstolo? Você acha que todo guerreiro da seita da chama sangrenta pratica as artes do sangue? Rebateu ele. Você é mesmo novo nesse mundo. Sim, foi tudo que Yonshin murmurou. Mas por dentro, a energia se acumulava. O Qi percorreu os 8 meridianos extraordinários como uma corrente elétrica descontrolada.
O Códex do Quebrador do Destino se sobrepunha em múltiplas camadas. A concentração era absoluta. Os instintos afloravam. O demônio furtivo sorria como um predador experiente. Um pirralho vai me matar? Vou enterrar você junto com o olho restante da espada demoníaca de olhos azuis. Foi nesse instante que o nome de Chiang Meng acendeu outra chama em Yunshin. A raiva perdeu o controle. Quando um artista marcial desespera? Quando o mestre morre? Quando o corpo se recusa a seguir adiante? Mas existe um terceiro momento. Quando a raiva substitui o medo. Quando o desejo de vingança se sobrepõe até a vontade de viver. O demônio furtivo inspirou e, com um leve hup, voltou a mover os pés. A palma direita esticou-se como se tentasse mais uma vez roubar algo com seus cadeados de articulação. Yunshin respondeu com outra coisa. Ele guardou a espada desolada com um único movimento, um flash prateado, e a bainha se fechou. Com as mãos livres, avançou. A palma aberta, uma postura semelhante à do inimigo. O demônio furtivo sorriu, certo da vitória, mas o que viu em seguida foi uma sombra estranha nas mãos do garoto. Uma leve torção, um gesto pequeno. E o cadeado de articulação, a técnica orgulhosa e devastadora, foi quebrado como se não fosse nada. A técnica executada por Yunshin estava muito além do que se via comumente no mundo marcial. Não era apenas uma troca de movimentos. Era uma manifestação suprema de controle. Seu movimento surgiu um segundo depois, mas assumiu o domínio da situação como se estivesse sempre um passo à frente. A mão que parecia lenta inverteu-se num instante e agarrou firmemente o pulso do demônio furtivo antes que ele pudesse reagir. Naquele momento, a força avassaladora do treinamento dinâmico da família Jeong se liberou de uma vez. Era um poder que não dependia de pontos de acupuntura nem de artifícios. Bastava uma pegada firme para dominar completamente o adversário. Como você pôde? O suor deslizava pelo rosto do demônio furtivo. A confiança que antes transbordava em seu semblante se evaporou. Seu corpo parecia paralisado, como se até mesmo um chute fosse impossível. O medo escorria pelos olhos dele, agora arregalados. É melhor assim, sua técnica não era tão habilidosa. As palavras de Yunshin vieram com frieza absoluta, sem emoção, apenas constatação. Diante dele, o mestre ladrão, o homem conhecido por roubar qualquer coisa do mundo, agora tremia diante do que via. Yunshin estava devolvendo a humilhação com a mesma moeda. Estava executando sua própria técnica, só que com perfeição. Uma afronta definitiva. Devo lhe contar o encantamento? A pergunta veio sutil, como uma provocação velada. O demônio furtivo estremeceu, não só de dor, mas de desespero. Era como se ver derrotado em sua própria arte fosse mais cruel do que a morte. O riso que Yunshin soltou em seguida não foi de escárnio, mas de resolução. Ele havia compreendido algo fundamental. Era assim que se derrubava um artista marcial da seita demoníaca. O mérito acumulado de uma vida inteira, destruído diante dos seus olhos. A glória conquistada com suor e sangue, negada em um instante. Ele não precisava vencer apenas com força. Bastava mostrar que conseguia dominar o que o outro levou anos para aprender. E fazer melhor. Então, sem hesitar, a mão direita de Yunshin apertou o pulso do adversário com firmeza absoluta. O som seco do osso se quebrando ecoou no quarto. O grito do demônio furtivo veio em seguida, como um lamento de alguém que tinha acabado de perder tudo. Sem permitir qualquer reação, Yunshin sacou a espada desolada com um movimento reverso, a lâmina riscando o ar em um corte limpo. Corte para preto. Quando a luz voltou, ele já caminhava de volta à pousada, segurando a cabeça do demônio furtivo em uma mão. O caos anterior agora dava lugar ao silêncio da vitória. Os outros guerreiros da seita da chama sangrenta, que tinham atacado a estalagem junto com o demônio furtivo, estavam todos no chão, vencidos. Ma Jin, que havia retornado pouco antes, uniu forças com os mestres da seita do Monte Huan e eliminou o restante da ameaça. Todos da Fortaleza Desolada, exceto Yunshin, participaram da defesa. Mas agora, todos olhavam para ele. Ma Jin, ao vê-lo entrar, teve um sobressalto. A cicatriz em seu rosto se contraiu. Ele abriu a boca como se fosse falar algo, mas a fechou em seguida, contido.
Yongxin não lhe deu muita atenção. Eu realizei muitos feitos. Por favor, registre-os com precisão. Com a cabeça decapitada do inimigo em uma mão e uma pequena caixinha de madeira, ele fez seu pedido com naturalidade. Dentro da caixa, uma relíquia, um elixir lendário, a Grande Pílula Violeta. Algo que ele nunca havia visto antes, mas cujo valor era inegável. Ma Jin, ainda visivelmente impressionado, murmurou: "Em breve você avançará para o rank azul. Você poderá solicitar o teste de promoção, em breve. O menor tempo já registrado e o mais jovem também." Yongxin apenas assentiu. "O teste de promoção. Já ouvi falar. Por favor, explique em detalhes da próxima vez. Parece que temos assuntos mais urgentes agora." Sim, a seita do Monte Huan sofreu. Guiado por Ma Jin, eles dirigiram-se a outro cômodo da pousada. Apesar da destruição visível, janelas partidas, paredes cracadas, móveis espalhados, o Estalageiros recebeu com uma expressão aliviada. Ele havia recebido garantias de compensação em nome da Fortaleza Desolada e da seita Monte Huan. Nada era mais claro naquele momento do que a posição de Yongxin. A vitória era inegável, mas o que vinha depois ainda estava por ser decidido. Yongxin permaneceu calado enquanto seguia Ma Jin pelo corredor destruído da pousada. Os degraus de madeira estalavam sobre seus pés, cobertos por poeira e fragmentos de telhas partidas. O cheiro de sangue ainda pairava no ar, mas o som dos combates havia cessado por completo. A cabeça do demônio furtivo ainda estava em sua mão esquerda, envolta em um pano escuro. Não por respeito ao inimigo, mas por necessidade de registro. Em sua mão direita, a pequena caixa de madeira, agora selada, carregava algo que nem mesmo os mais velhos da Fortaleza Desolada haviam visto de perto: a verdadeira Grande Pílula Violeta. Ma Jin parou diante de uma porta reforçada e a empurrou com força, revelando um quarto improvisado como sala de reunião. Dentro, os mestres da seita Monte Huan tratavam ferimentos enquanto avaliavam a situação. Mesmo abatidos, seus olhos se voltaram instantaneamente para Yongxin ao vê-lo entrar. "Então foi ele?" murmurou um dos guerreiros da seita, com os olhos arregalados. O olhar de todos pousou na caixa em sua mão. A atmosfera ali era diferente. Não havia aplausos. Havia receio, respeito e algo mais difícil de nomear. "E espere aqui", disse Ma Jin com um leve gesto, dirigindo-se aos outros. Ele e Yongxin atravessaram o cômodo em silêncio e entraram por outra porta. Agora estavam apenas os dois. "Sabe o que isso representa?" perguntou o tio, fixando os olhos na caixa. Yongxin respondeu com firmeza: "Sim, é o símbolo do mérito absoluto. Um prêmio, mas também um fardo." "Você cresceu rápido demais", disse Ma Jin em tom baixo, e pela primeira vez, sem sarcasmo. Ele pegou a caixa com cuidado, quase com reverência. Em seguida, olhou diretamente para o sobrinho. "A partir de agora, a Fortaleza Desolada será obrigada a reconhecer sua ascensão. Vai se tornar um guerreiro de rank azul oficialmente. E com isso, poderá pleitear sua independência como guerreiro registrado." Yongxin não respondeu de imediato. Por um instante, seus pensamentos voltaram ao combate, ao momento em que quebrou o pulso do inimigo, ao medo estampado no rosto do demônio furtivo. "Isso é só o começo", murmurou. Ma Jin assentiu lentamente, mas com um peso no olhar. Sabia o que viria. O nome de Yongxin começava a circular. A vitória contra o demônio furtivo não passaria despercebida. A seita da chama sangrenta não esqueceria. "Vamos partir em breve. A seita Monte Huan precisa de reforços imediatos. Nossa presença aqui também será registrada pelos espiões deles." Yongxin ergueu a cabeça. "Há algo que preciso saber. O que aconteceu com o corpo da espada demoníaca de olhos azuis?" "Recuperaram parte, mas não o suficiente. E há algo pior." A pausa prolongada do tio fez com que Yongxin apertasse levemente o punho. "Houve movimentações entre os 13 céus. Não sabemos ainda quem está ao lado da seita da chama sangrenta, mas o número de nomes importantes envolvidos é maior do que o esperado." O jovem não demonstrou surpresa. Sua expressão era firme, como se já tivesse calculado aquilo. "E o senhor da fortaleza?" "Está voltando." Ela tomou conhecimento de tudo e exigiu seu relatório, pessoalmente. Yongxin assentiu com a cabeça, já preparando a mente para o próximo passo. Ainda segurava a espada desolada na cintura, ainda havia sangue seco no punho da arma,
mas seu foco já estava além dali. A pousada destruída, o mundo marcial se reestruturando, os olhos da seita sobre ele, o céu ainda não havia clareado, e ele mal havia começado. A grande pílula violeta era mais do que um remédio raro. Era uma prova viva da longevidade do conhecimento da seita Monte Hua. Um artefato alquímico que havia levado décadas para ser completado por monges taoístas em silêncio absoluto. Agora, o efeito começava a se manifestar. Yonqin não precisava mais ouvir histórias. Ele sentia o que significava esse poder. Zumbido. A energia dentro de seu corpo fluía como se várias flores de ameixoeia se desintegrassem ao mesmo tempo, caindo em fragmentos de luz. Do ponto de acupuntura do osso curvo logo abaixo do umbigo até o ponto celestial entre as clavículas, seu corpo era um rio de força vibrante. Ele expandiu a trajetória. Adicionou o ponto do salão de jade à circulação completa. Agora, o Qi da grande pílula violeta percorria todo o circuito superior de sua energia interna, tocando o Dantian médio a cada volta. Está funcionando. Pela primeira vez, ele podia sentir o Qi refinado da pílula girando dentro da grande circulação do treinamento dinâmico da família Jeong, tornava-se mais espesso, mais denso, mais compacto toda vez que cruzava seu Dantian médio. Era ali que a resistência se formava, a barreira, a metade da porta ainda fechada. Não está totalmente aberto. A voz que ele usou consigo mesmo era calma mas clara. Era uma constatação, não uma queixa. Ainda assim, só o fato de alcançar esse ponto já era uma façanha. Dizia-se que, quando o Dantian médio era ativado, a energia interna nunca mais seria instável, mesmo sob dor, raiva ou pressão externa. Yonqin havia feito isso sem retiros prolongados, sem ensinamento dedicado, apenas usando sua prática pessoal e o corpo moldado pela batalha. Ele havia entrado no reino dos mestres. Com um gesto simples, ele moveu a mão. Estava satisfeito, não com arrogância, mas com clareza. Colocou a palma com firmeza no centro das costas de Yu Rian. A energia da grande pílula violeta, agora totalmente canalizada, começou a ser transferida. Já? A voz de Tianju cortou o silêncio, mas não se seguiu outra frase. Yonqin falou, com firmeza. Yu Rian, levante-se. Mesmo falando, ele continuava o fluxo de Qi. O controle não vacilava. Era uma das características centrais do seu estilo. O treinamento dinâmico da família Jeong ensinava o movimento constante, e Yonqin sempre treinara seu Qi em meio ao caos. Tianju calou-se. Ela entendeu que não havia o que interromper. Eu disse para você se levantar. Com a mão esquerda, ele pressionou suavemente o pescoço de Yu Rian. Foi um estímulo preciso, um ponto de acupuntura que forçava a consciência a emergir. Enquanto o fluxo de Qi continuava, Yonqin guiava a energia para dentro. A vibração do pulso aumentava. Yu Rian estava respondendo. É a energia da grande pílula violeta. Use a arte divina da aurora violeta. Sua voz era firme, não um pedido, uma ordem. Ele podia sentir as emoções de Yu Rian se agitarem sob a pele, como se, mesmo inconsciente, seu corpo compreendesse o que acontecia. O coração disparava, os meridianos aqueciam. Era como se o corpo dele estivesse tentando voltar. Yonqin retirou a mão. A energia que fora transferida agora era parte de outro corpo. Isso era verdadeira transmissão de energia. Em teoria, o ato exigia um esforço físico brutal. Muitos guerreiros desmaiavam logo depois. Yonqin estava em pé. Seu corpo estava firme, a energia ainda girava, como se nada tivesse acontecido. Talvez por ter aberto o Dantian central, talvez por ter nascido para isso, ele se levantou devagar. Ma Jin, que estava ao lado, estendeu a mão, pronto para segurar Yonqin se ele caísse. Mas a mão parou no ar, sem utilidade. O que você está fazendo? Nada. A resposta veio seca. Yonqin deu um passo à frente. Ainda havia trabalho a ser feito. A grande pílula violeta era mais do que um remédio raro. Era uma prova viva da longevidade do conhecimento da seita Monte Hua.
um artefato alquímico que havia levado décadas para ser completado por monges taoístas em silêncio absoluto. Agora, o efeito começava a se manifestar. Yonqing não precisava mais ouvir histórias. Ele sentia o que significava esse poder. Zumbido. A energia dentro de seu corpo fluía como se várias flores de ameixoeia se desintegrassem ao mesmo tempo, caindo em fragmentos de luz. Do ponto de acupuntura do osso curvo logo abaixo do umbigo até o ponto celestial entre as clavículas, seu corpo era um rio de força vibrante. Ele expandiu a trajetória. Adicionou o ponto do salão de jade à circulação completa. Agora, o Qi da grande pílula violeta percorria todo o circuito superior de sua energia interna, tocando o Dantian médio a cada volta. Está funcionando! Pela primeira vez, ele podia sentir o Qi refinado da pílula girando dentro da grande circulação do treinamento dinâmico da família Jeong, tornava-se mais espesso, mais denso, mais compacto toda vez que cruzava seu Dantian médio. Era ali que a resistência se formava, a barreira, a metade da porta ainda fechada. Não está totalmente aberto. A voz que ele usou consigo mesmo era calma mas clara. Era uma constatação, não uma queixa. Ainda assim, só o fato de alcançar esse ponto já era uma façanha. Dizia-se que, quando o Dantian médio era ativado, a energia interna nunca mais seria instável, mesmo sob dor, raiva ou pressão externa. Yonqing havia feito isso sem retiros prolongados, sem ensinamento dedicado, apenas usando sua prática pessoal e o corpo moldado pela batalha. Ele havia entrado no reino dos mestres. Com um gesto simples, ele moveu a mão. Estava satisfeito, não com arrogância, mas com clareza. Colocou a palma com firmeza no centro das costas de Yu Rian. A energia da grande pílula violeta, agora totalmente canalizada, começou a ser transferida. Já? A voz de Tianju cortou o silêncio, mas não se seguiu outra frase. Yonqing falou, com firmeza. Yu Rian, levante-se. Mesmo falando, ele continuava o fluxo de Qi. O controle não vacilava. Era uma das características centrais do seu estilo. O treinamento dinâmico da família Jeong ensinava o movimento constante, e Yonqing sempre treinara seu Qi em meio ao caos. Tianju calou-se. Ela entendeu que não havia o que interromper. Eu disse para você se levantar. Com a mão esquerda, ele pressionou suavemente o pescoço de Yu Rian. Foi um estímulo preciso, um ponto de acupuntura que forçava a consciência a emergir. Enquanto o fluxo de Qi continuava, Yonqing guiava a energia para dentro. A vibração do pulso aumentava. Yu Rian estava respondendo. É a energia da grande pílula violeta. Use a arte divina da aurora violeta. Sua voz era firme, não um pedido, uma ordem. Ele podia sentir as emoções de Yu Rian se agitarem sob a pele, como se, mesmo inconsciente, seu corpo compreendesse o que acontecia. O coração disparava, os meridianos aqueciam. Era como se o corpo dele estivesse tentando voltar. Yonqing retirou a mão. A energia que fora transferida agora era parte de outro corpo. Isso era a verdadeira transmissão de energia. Em teoria, o ato exigia um esforço físico brutal. Muitos guerreiros desmaiavam logo depois. Yonqing estava em pé. Seu corpo estava firme, a energia ainda girava, como se nada tivesse acontecido. Talvez por ter aberto o Dantian central, talvez por ter nascido para isso, ele se levantou devagar. Ma Jin, que estava ao lado, estendeu a mão, pronto para segurar Yonqing se ele caísse. Mas a mão parou no ar, sem utilidade. O que você está fazendo? Nada. A resposta veio seca. Yonqing deu um passo à frente. Ainda havia trabalho a ser feito. Você vai para o campo de treinamento de novo? Não está cansado da viagem? A voz familiar de Wong Cheng soou ao seu lado, carregada de um tom quase cômico. Eles se encontraram no salão do pavilhão das asas do demônio, e seu rosto estava avermelhado, sombra clara da bebida que havia ingerido na taverna. Ele se inclinou, aproximando demais o rosto. Yonqing afastou o queixo. Estou bem. Ao contrário de Wong Cheng, ele não havia tocado em uma gota de álcool. Passara as horas desde o retorno concentrado em cultivo.
Agora que seu dantian médio estava significativamente aberto, sua energia parecia fluir sem fim. Era como se sua resistência tivesse dobrado. Won-Chang apenas balançou a cabeça, em espanto, e o deixou partir. No caminho para o pequeno campo de treinamento, Yan-Shin cruzou com diversos veteranos. Relâmpago, dizem que você realizou um feito inacreditável. Você realmente decapitou a espada Azura feroz. Ouvi que usou uma tática de batalha sequencial. Tática sequencial, ele pensou. O ancião da seita da espada tirana foi morto por um manto branco da Fortaleza Desolada, e mesmo assim ainda falavam com desdém, como se quisessem relativizar. Esse manto azul lhe cai bem, eu lhe daria o meu se quiser. Os comentários eram tantos que pareciam se sobrepor. Foi muito diferente da reação ao incidente com o mestre espadachim sangrento. A repercussão agora era muito maior. Os ecos do que acontecera chegavam até os dormitórios. Alguns veteranos até bateram à sua porta. Ouvi inclusive que os anciãos dos 13 céus eram considerados obstáculos até mesmo para guerreiros de vestes azuis. Matá-los não é uma façanha qualquer. Dizem que você salvou a vida do discípulo principal da seita Monte Hawa. Shongnan e Monte Hawa, quantos mestres das 9 grandes seitas você conheceu em apenas 2 missões? Quando houver missão em Shanxi, devemos enviar o Relâmpago. Não importa o quão forte fosse o seu dantian, lidar com tudo isso estava drenando sua energia. Foi a primeira vez que sentiu cansaço depois de abrir o centro do corpo. E não foi por treino ou luta, foi por palavras. Ele forçou um sorriso sem vontade e atravessou os campos de treinamento maiores. No campo pequeno, reservado e dividido em salas privadas, começou a revisar as artes marciais que havia aprendido durante a missão. Pensou em como infundir mais poder no fluxo do estilo da espada radiante. Visualizou o segundo passo do Passo das Asas Esplêndidas. E também, involuntariamente, continuava moldando novos movimentos para o Códex do Quebrador do Destino. Não consigo entender agora. A inspiração não vinha. Era como tentar acender uma lâmpada sem energia. Ele sabia que não adiantava forçar. Ouvi dizer que há um bom lugar para isso. Mudou de direção. A área usada pelo Esquadrão da Espada Divina era incrivelmente vasta. Era necessário acomodar não apenas os guerreiros dos diversos esquadrões, mas também seus servos, mensageiros, médicos e atendentes. A Demon Wings não era diferente do Esquadrão Azulado. Na verdade, os 17 esquadrões marciais sob a Espada Divina eram muitas vezes comparados a seitas independentes. Embora o número de membros fosse similar ao de facções marciais de pequena ou médio porte, a força de combate superava muitas delas. Cada unidade era única, cada território um estilo. Era um ambiente difícil para um novato se integrar de forma espontânea. Foi então que ele lembrou: encontrar-se para formar um oceano, em vez de se tornar apenas um poço estreito. As palavras de Maedin ainda ressoavam. E agora, Yan-Shin estava pronto para dar o próximo passo. A Fortaleza Desolada não era uma simples seita. Era um coletivo marcial que ousava quebrar a regra tácita da não intervenção militar. Desde sua fundação, carregava em sua essência a ruptura e a evolução. O grande Império Ming fazia esforços cada vez maiores para fortalecer suas forças. Mudanças drásticas eram inevitáveis. Quem é você? A pergunta veio de um estudioso de meia-idade. Ele se dirigiu a Yan-Shin com voz firme, mas sem hostilidade. Atrás dele, o campo de treinamento se estendia em perfeita organização. Pequenos degraus para observação estavam posicionados ao redor, como um auditório montado para testemunhar as colisões da força. Guerreiros com trajes diversos estavam espalhados ao redor, todos observando o centro da arena com atenção silenciosa. Yan-Shin seguiu o olhar deles. Estrondo. Bum! O som de impacto explodiu no ar. No centro, soldados de vestes brancas e azuis, membros de diferentes esquadrões, trocavam golpes reais, técnicas afiadas e movimentos precisos. Não era um treino simulado, era combate com propósito. Era a arena marcial da Fortaleza Desolada. O local onde todos os esquadrões da Espada Divina se cruzavam livremente. Era onde as artes marciais dos 17 esquadrões colidiam. Era a arena marcial da Fortaleza Desolada? Sim, é.
Você é o jovem espadachim do manto azul, o Relâmpago, certo? O estudioso fez uma leve reverência. Eu sou o Dou Yuwon, da sede da Fortaleza Desolada. Jiang Yanxin, da Fortaleza Desolada. Os dois se cumprimentaram com formalidade. A expressão de Dou Yuwon era amistosa, o que surpreendia para alguém em sua posição. A sua boa vontade parecia sincera. Ouvi falar de você, Relâmpago. Todas as informações da Fortaleza Desolada chegam até a sede. Somos nós que avaliamos os méritos que você conquistou. E os seus são impressionantes. O rosto de Dou Yuwon, que até então era severo, suavizou com um sorriso. Um herói em idade tão jovem? Ver isso com meus próprios olhos é reconfortante. Deixe-me lhe contar um pequeno segredo. O quê? Se você completar mais uma missão, mesmo que pequena, será promovido ao rank azul. Seus méritos acumulados são substanciais. O exame será apenas uma formalidade. Yanxin soltou um som curto, mas dessa vez foi do fundo do coração. Ele sabia que havia acumulado feitos consideráveis. A seita Zonan, a seita da espada tirana, a missão com a seita Monte Hua. Tudo somado era de fato um progresso marcante. Mas ouvir isso diretamente de um responsável pela sede, um avaliador de méritos, era outra coisa. Mais importante ainda, ele sabia que Dou Yuwon tinha mais autoridade prática do que Ma Jin, seu próprio tio. Senhor da Fortaleza Desolada, agora ele compreendia. Os que controlavam o pessoal da fortaleza eram verdadeiros pilares. Você não sabia? Ali está o sucessor da Fortaleza Desolada. Dou Yuwon apontou para o centro da arena. Yanxin seguiu o gesto e viu uma figura familiar, elegante, preciso. Com feitos que lembravam Qianmiang em sua juventude, o garoto usava agora a túnica branca com um caractere arangue bordado. Era o ganato de Ma Yanjek. Yanxin se lembrou. Foi com ele que trabalhou para criar o Codex do Quebrador do Destino. Foi graças a ele que pôde desenvolver os fluxos internos que utilizava hoje com tanta naturalidade. A gratidão despertou de novo, silenciosa, como uma brisa. Foi uma boa lição. Enquanto lembrava disso, Dou Yuwon continuava. Há muitos elogios ao Desolado Mar. Ele tem derrotado continuamente os membros da Ordem Branca aqui na arena marcial. E pensar que ainda nem faz um mês que passou no teste marcial imperial. A sede estava animada. A energia que gerava ao redor da fortaleza aumentava com a reputação dele. Eu vejo. Yanxin assentiu calmamente, e ao fazer isso, seus olhos se cruzaram com os da figura distante. Fala, galera! Se você chegou até aqui, já sabe, esse é só o começo. Tô começando agora nesse estilo de vídeo, aprendendo na raça mesmo, e ainda tem muita coisa para ajustar. Mas a vontade de contar essas histórias do jeito certo, essa tá gigante. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like, comenta o que achou e, principalmente, manda aí suas sugestões, de melhorias, de próximas novels ou manhas que você gostaria de ver aqui no canal. Esse canal é feito para quem ama essas histórias tanto quanto eu. Então vamos construir isso juntos. Valeu por assistir até o fim, e se puder se inscrever, já ajuda demais. A gente se vê no próximo capítulo.